Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Como vão vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz. Estamos aí aguardando o segundo turno, Lula presidente. Lula urgente. Tamo aí, pessoal. Olha o Lula. Olha o Lula. Bora lá, pessoal. Firmeza aí, força para todos. Temos que seguir em frente. Nossa bandeira está aqui, não é? A bandeira é do Brasil. Lula é do Brasil também, não é? Ambos são do Brasil, né? Nossa bandeira é nosso símbolo maior, né? Da nossa nação brasileira. E que possamos seguir em frente com esse símbolo, né? O símbolo de tudo que existe aqui nesse país. Boa noite a todos. Estamos aí confiantes, né? Com o segundo turno, Lula presidente. E vamos fortalecer as nossas convicções, né? Não existe outra saída para o Brasil. O Brasil é Lula. Se tivesse outra saída, né, nós iríamos procurar, não é? Mas não existe. Neste momento de conjuntura política e social do país, a necessidade do retorno de Lula. É um retrocesso gigante na política, né? Nós vimos aí um retrocesso gigante. Porque, na verdade, estávamos caminhando aí numa democracia e, infelizmente, nós tivemos retrocessos. Retrocessos políticos, retrocessos de avaliação das nossas instituições e retrocesso no processo de democratização mesmo, né? Temos que retroagir para seguir em frente no caminho mais seguro para o país, né? Especialmente na nossa economia, né? Temos tido aí uma economia que ela não é uma economia forte para os mercados externos, né? Para vir para cá, para realmente estabelecer políticas aqui no nosso país. Os investidores estão com medo de vir para cá, não é? Na verdade, nós temos que fortalecer a democracia para ter, vamos dizer assim, uma força maior, né, de conjuntura política, para que investidores venham para o nosso país, né, para termos uma moeda forte, né, o real, ele foi criado para ser uma moeda forte. Eu me lembro que em 2007 até 2011 eu fazia doutorado na Argentina e o pessoal ficava sempre falando, né? Eles não sabiam, né, como que o Brasil tinha conseguido, né? Uma moeda forte, porque a moeda lá é muito fraca, né? E na verdade o Brasil, mesmo nas crises depois, né, que vários países entraram em crise, o Brasil não entrou com a moeda forte. Nós temos que manter essa moeda forte, né? Manter a inflação controlada, né? A inflação dos preços das mercadorias, dos serviços, de tudo que há de consumo internamente no país, tem que ter, na verdade, um controle dos preços, né? E isso estava sendo feito. E neste desgoverno, infelizmente, né, pessoal, eles não conseguiram manter os preços, né? Não conseguiram controlar os preços. E todos nós brasileiros estamos sofrendo com isso, com essa economia fraca. Um país, para ser forte, tem que ter uma economia forte, tem que ter um controle inflacionário, um controle da moeda, não é? E uma moeda forte para que possa realmente as pessoas investirem. Tanto o pessoal do mercado externo, como do interno também, não é? Como que as pessoas internamente, as empresas, vão investir no país numa conjuntura desse jeito, né? Você não sabe o que vai acontecer. A qualquer momento pode ocorrer algo, né? Pode ocorrer uma granada no bolso, como diz o tal ministro lá, né? Então, pessoal, vamos aí votar consciente, né? Para que nós possamos realmente estabelecer uma política forte para o país, né? Uma política interna e externa que dê conta, vamos dizer assim, especialmente da questão econômica do nosso país, né? Vocês devem ter escutado aí os economistas, né, dizendo, né, que o Brasil precisa realmente de uma economia forte.
e um controle forte, pessoal. Controle forte da inflação e uma permanência, vamos dizer assim, uma segurança, né, para que os investidores venham para cá. Como é que o investidor vai vir para cá pensando que a qualquer momento pode ocorrer alguma coisa que vá prejudicar a todos, né? Porque quem apoia esse desgoverno aí é alguém que já, né, pegou disso, né? O Collor de Mello, ele pegou dinheiro da poupança, né, dos brasileiros. Até hoje tem gente que não recebeu. Bom, quem subiu aí, seja bem-vindo, bem-vinda. Quem é? Olá, tudo bem? Boa noite. Estou sem óculos aqui, deixa eu ver. Com óculos aqui para enxergar, oh Deus. Ai, Josélia. E aí, Josélia, tudo bem? Tudo Tudo tranquilo, bem, Josélia? Seja bem-vinda. obrigada. Então, eu estou conversando aí, né, com o pessoal aí sobre essa conjuntura, né? Que não está fácil, né, Josélia? É verdade. Como é que nós vamos sobreviver, né? Nós que somos mulheres, nós sabemos mais dos preços, né? Porque tudo dentro de uma casa, quem vai comprar é a mulher, né? É A verdade. mulher sabe o preço de tudo, Meu não é Deus do céu. verdade? É verdade. E essa, e essa falta de controle de preço, pensa, você comprar aí um café R$ 18, tem condição? A pessoa ganha um salário mínimo, comprar café, beber café, que é o nosso cafezinho diário, né? Cafezinho da manhã. É um absurdo isso, né? Sem falar no arroz, no feijão, na cesta básica, os preços, né, de um modo geral, como estão os preços. O que você acha? Ah, a Josélia, não sei porque, acho que ela caiu aqui. Mas se alguém quiser subir, pode subir, esteja à vontade aí. Então, pessoal, eu acho que essa questão econômica ela é crucial, né? Porque nós tivemos aí no passado, desde o governo do Fernando Henrique, nós tínhamos economistas fortes, né, que realmente trabalharam para que o real fosse uma moeda forte, né? E hoje pensa, quanto que está valendo R$ 1? O que você faz com R$ 1? Alguém fala aí para mim. O que você faz com R$ 1? Né? Eu acho que não tem nada de R$ 1. O que custa R$ 1? Fala aí para mim. E se você não sabe, procura pesquisar. O que vale R$ 1 hoje no Brasil? Você compra o que com R$ 1? Só para você ter uma noção do que vale R$ 1 hoje na economia do nosso país. Né? E o que vale US$ 1? O que vale €1? Só para você ter uma noção, né? O que nós fazemos com R$ 1 no nosso país? É bom saber, né, pessoal? Porque fica muito fácil falar, mas não perceber a realidade que nós estamos vivenciando, né? Quanto é um cafezinho na rua? Você paga por um cafezinho simples. E quanto você paga por 1 litro de combustível? 1 litro de etanol, 1 litro de gasolina, 1 litro de diesel, né? Quanto você paga por um pão de queijo? Não vamos longe, não. Só para ter uma noção relacionada ao salário mínimo, né? Como está o nosso salário mínimo e quanto está o custo do real, o poder de compra do real, esse dinheiro que veio para ser forte para nós, né? Ele, na verdade, veio durante o governo Fernando Henrique aí para ser forte para nós. Então, o que acontece aí com o real, né? R$ 1. R$ 1 dá para fazer o quê, hein, pessoal? Fala aí. Deviam usar esse chat para dizer isso, né? Porque se você não sabe dizer isso, igual tem muita gente que entra aqui e fala, né, coisa. Você está fora de órbita, né? Muito bem, seja bem-vindo, Valmir. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Valmir? Valmir, o que você faz com R$ 1? Eis a pergunta que não quer calar. Bora lá. Hoje no Brasil, o que você faz com R$ 1? É a pergunta, pessoal.
Não adianta ficar dizendo coisa aí que não tem nada a ver, olha. Nós nem estamos dizendo votar em Y, né? É claro que é Lula. Mas é o seguinte, o que você faz com o real, pessoal? O que você faz com o real hoje? É difícil, viu? Vai no supermercado, vai na padaria, vai comprar um pão, vê se consegue comprar com R$ 1. Acho que não consegue não, pessoal. Não consegue. O que você compra com R$ 1? Ou, essa pergunta eu vou deixar no ar aqui durante a semana, viu? Para vocês pesquisarem aí para depois me responder, já que ninguém está sabendo aqui, ó, o que você faz com R$ 1? Qual o poder de compra da nossa moeda, do real? O que você faz com R$ 1? Tá? Vamos responder isso aí, pessoal, porque olha, se o salário mínimo está R$ 1.212, né? O que você faz com R$ 1? Responde para mim, pessoal, porque tem que achar essa resposta. Sabe por quê? Para defender um desgoverno tem que achar essa resposta, né? Porque R$ 1 em cima de um salário mínimo, que é R$ 1.212, pensa, metade de um salário mínimo é R$ 606. O que você faz com R$ 1, pessoal? Porque no governo Lula, no governo Dilma, no governo do Fernando Henrique Cardoso, esse real tinha poder, né? Ele veio para acabar, na verdade, lembro que houve várias alterações do dinheiro e tal, esse real ele veio para realmente ter um valor de compra, um poder de compra para o brasileiro. Então, a economia, ela foi destroçada nesse desgoverno, pessoal. Já desde o Temer, né, quando ele deu o golpe, e aí veio com esse desgoverno aí, que ganhou essas eleições aí dessa maneira, né, com a prisão vamos dizer assim, da outra parte, né, que era um grande, vamos dizer assim, ele tinha grande potencial para ser presidente, né? Então, é o seguinte, pegaram o governo, né? Desgovernar o governo. O que é desgovernar, né, pessoal? Quando você pega um carro aí, você desgoverna, né? O que acontece? Vários acidentes, né? Pode acontecer acidente, pode acontecer morte, pode acontecer várias coisas, como aconteceu, né? Mas o pior que aconteceu foi o desgoverno da economia, né? A economia virou um caos, né? Não adianta ficar falando das exportações, do agronegócio. Sempre teve agronegócio, sempre teve exportações. O Brasil sempre foi um grande exportador de alimentos, em todos os governos, né? Agora, querer se apropriar do agronegócio para si, para fazer campanha política, pessoal, não dá certo, né? Você tem que fazer campanha política com a economia, né? Como está a economia no nosso país e o que vale R$ 1? Tem que saber responder isso. Pergunta lá para o seu despresidente lá, para o seu desgoverno lá, tá? Que vale R$ 1, presidente? Ninguém perguntou isso para ele. Ele não sabe o que vale. Ele não sabe. Certeza. Com certeza, se perguntar isso para ele, ele vai vir com uma resposta bem, bem chula, né? Uma resposta bem mal educada, né? Como é de sempre, né? Porque ele não sabe o que é R$ 1. O que vale R$ 1 no Brasil hoje? O que vale R$ 1? Tá? Então, se não vale nada, pessoal, nós temos que mudar de governo, né? Eu acho que as alternâncias de governo servem para isso, né? Para que possa realmente, vamos dizer assim, vir um outro governo para fazer melhor, né? Eu sou totalmente contra a reeleição, né? Totalmente contra a reeleição, certo? Totalmente contra a reeleição, porque a reeleição é que faz com que ocorra essas coisas, né? Que aí o presidente que está no poder, ele faz tudo para poder continuar no poder, mas não para fazer melhor no segundo mandato, né? Nós tivemos esses problemas aí com relação aos governos anteriores. Eu acho que tem que haver alternância de poder, né? Alternância de poder para que cada um possa realizar o melhor, que seja de 6 em 6 anos, né? Aumente aí a fração, vamos dizer assim, do tempo de governo, né? Mas que não haja reeleição. A reeleição tem trazido uma crise política para nós brasileiros, né? Não está trazendo estabilidade
econômica, certo? Então, nós precisamos, na verdade, ter vamos dizer assim, uma plataforma de governo que dê conta, num tempo adequado, né, de fazer o melhor. E que venham eleições e que concorram às eleições para se ter um outro governo, para que aquele governo seja avaliado de fato e de direito, né? E não desse jeito com reeleição, né? Reeleição é o caos, né? É o caos. O próprio Fernando Henrique se arrependeu disso, né? E com razão, né? Porque isso não foi bom para o Brasil, né? Não foi bom para o Brasil essa questão da reeleição, no sentido de que ela enfraqueceu a política, enfraqueceu as instituições, infelizmente, né? A reeleição. Boa noite a todos. Brasil da Esperança. Estamos aí numa maior esperança, ó. Lula presidente. Olha a nossa bandeira, Lula presidente. Olha o nosso Lula aqui. Tá sorrindo, né? Quantas toalhas, hein? Quantas toalhas foram vendidas aí com Lula presidente? Meu Deus do céu. Olha, eu passava nos lugares aí, só tinha a toalha do outro, porque, como diz o outro, do outro não vendia. Mas do Lula, olha, mas vender toalha, né, pessoal? Boa noite a todos. Estamos aí, olha, estamos aí avaliando, né? Avaliando como que está a economia do desgoverno. E como foi a economia grandiosa, né, do governo Lula. Do governo Lula aqui, né? Do governo Fernando Henrique, né, que foi quando, na verdade, foi do governo do Itamar, né? O Fernando Henrique trabalhava com Itamar, é que veio a questão do real, né? E que, na verdade, deu uma virada no Brasil, pessoal. Deu uma virada, né? E nós temos que cuidar da economia. Sem economia fica difícil. Faz um L aí, ó. Estou fazendo vários L's aqui, pessoal. L com Lula, né? L com a nossa bandeira, para que traga a democracia de volta, né, pessoal? Traga a democracia de volta, a democracia forte, né? Não é mesmo? E é isso aí, pessoal. Tamo junto aí, certo? Juntos e juntos e juntas, para que Lula seja nosso presidente, né? Olha, gente, gratidão imensa para o pessoal do Nordeste, né? Que povo maravilhoso, né? Eu, quando eu vou no Nordeste, eu já me emociono. Todo ano eu vou lá, né? Eu me emociono. Porque é um pessoal hiper carismático, né? Sou do Ceará. Parabéns, viu? Parabéns, Ceará. Parabéns, pessoal do Nordeste. Olha, se não fosse Nordeste, gente, se não fosse a consciência desse povo, desses cidadãos. Fala sério. Olha, se não fosse o Nordeste, nós estávamos no pé da goiaba, como diz o outro. Meu Deus do céu. Imagina. 100%, exatamente. Agora vai dar 100% mesmo no Nordeste, pessoal. E eu acho que todos os estados deveriam seguir o líder, né? Piauí, não é mesmo? Piauí, pessoal, todos os municípios, Lula presidente, no Piauí. Olha que consciência política, né? Que esses estados do Nordeste têm. Que consciência política, pessoal. Vendo aí que a democracia está sendo abalada, né? Vendo aí que, na verdade, todo esse desgoverno aí fascista, né? Está aí para atropelar a democracia, atropelar as instituições. Olha o Nordeste dando exemplo, pessoal. Todos nós brasileiros, de onde estivermos, temos que dar exemplo, gente. Temos que seguir Piauí. Pensa onde está Piauí, o exemplo que está dando para nós, né? Um exemplo de democracia, de fortalecimento da democracia. E outra, eu acho que é principalmente contra o extremismo de direita, contra a direita reacionária. O Brasil não aceita isso, pessoal. A maioria não está aceitando. Por que que o Lula, né? Vamos dizer assim, ele não venceu os 51%, né? Mas ele venceu em termos de ter a maior quantidade de votos. Por que que teve essa quantidade estrondosa de votos? Por conta disso, o Brasil não aceita extremismo. O Brasil é democrata.
A democracia, Maicon, ela é, na verdade, ela é desenvolvida, né? Eu acho que, na verdade, a democracia ela precisa ser melhorada e muito ainda no nosso país, né? Nós temos aí um conceito de democracia, né? Que seria, vamos dizer assim, governar para o povo, governar para a população, de uma forma democrática, quer dizer o quê? Que atenda a todos, né? Igualitariamente, né? E isso é muito difícil, não é fácil. Conceitos de democracia vêm e vão, mas você precisa fortalecer o Estado Democrático de Direito, que é o quê? O Estado das leis democráticas, das leis da coletividade, das leis onde o Estado realmente seja o detentor, né, vamos dizer assim, o detentor das políticas para a população, e não a privatização, né? Quando você privatiza, você retira do Estado aquele poder de estar controlando determinadas áreas que são substanciais para a população, que são essenciais, né? E se você delega a terceiros privatizando, você retira o poder do Estado de estar controlando e de estar acompanhando aquelas políticas. E isso vai atrapalhando o Estado, vai atrapalhando também que as políticas cheguem à população. As terceirizações, na verdade, as privatizações, elas fazem isso, né? Quando o Estado já não tem mais o poder de controle de determinadas políticas que são essenciais e que são importantes para a população, que são políticas que o povo não consegue sobreviver sem elas, especialmente num país ainda em desenvolvimento como o Brasil, que necessita ainda da presença do Estado. Muitos aí desse extremismo aí, não é? Desse extremismo direitista, reacionário, acredita que o Estado não tem que estar presente, né, em determinadas áreas. E isso acaba com o Estado, pessoal, acaba com as políticas sociais. Já o governo, já o governo do Lula, né, já o governo do Lula é um governo que, na verdade, prevê as políticas sociais para a população, porque sabe que existem muitas pessoas precisando dessas políticas, pessoas que não têm trabalho, pessoas que não têm moradia e que estão passando fome, né? É claro, você tem que desenvolver o país para uma economia de trabalho e renda, né? Mas para isso você precisa ter uma economia forte. E esse governo aí, esse desgoverno, que eu chamo de desgoverno, né? Porque ele não teve plano de governo, nem na sua campanha, nem durante, nem agora também não vai ter, né? Agora já querendo outro mandato sem plano. Então, sem plano você não vai chegar a lugar algum. Você tem que discutir o país, né? Discutir a economia do país. Vocês viram alguém discutir a economia do país? Você não viu, né? Que a economia do país, na verdade, é que precisa se fortalecer internamente e externamente, especialmente com relação às dívidas, ao endividamento, né, de pequenos, médios empresários. Tem que trazer solução para isso, né? Tem que trazer programas, né? Programas de governo realmente para esses pequenos e médios empresários que estão endividados. Muitos estão endividados, pessoal. Muitos. E já era antes da pandemia, e durante a pandemia agravou, e pós-pandemia mais ainda, né? Então, tem perguntas aqui, pessoal, que não dá, né? O pessoal querer desviar o assunto, né? Não dá para desviar o assunto, né? Quando você vê que há um desgoverno na economia, né? O real foi pro ralo. Você não faz mais nada com o real, né? Então fica muito difícil realmente, né? Para que esse desgoverno deslanche, né? Não vai dar para deslanchar mais, pessoal. Já houve um retrocesso aí, né? Desses 4 anos para o Brasil. Não foi só por conta da pandemia, né? A pandemia realmente ela, para qualquer governo, não só ele que estava aí, né? Mas qualquer governo que tivesse pego esse governo teria tido muitas dificuldades para administrar a pandemia, claro. Mas você não pode ser omisso, né? E nisso ele foi. Ele foi omisso por 45 dias sem comprar vacina. Muitas pessoas morreram, né? A gente não gosta de lembrar disso, né? Porque quem teve, seja familiar, vizinho,
né? Amigo que faleceu por não acreditar nessa doença e não vacinar, e há pessoas aí até hoje que não vacinaram por conta do exemplo, do mau exemplo, né? De um desgoverno, fica difícil, né, pessoal? Fica difícil, muito difícil mesmo, né? Eu mesmo perdi muitas pessoas queridas, e pessoas queridas, inclusive filhos também, que não vacinaram, pegaram Covid e faleceram, vieram a óbito. Por conta desse desgoverno e por conta também do excesso de fake news, né? Lembra que tinha uma fake news que falava assim, ó, se vacinar, vai ter um chip em você, tal, né? Aí teve gente que não vacinou por conta disso. E ainda está cheio de fake news. Agora, nesse primeiro turno, encheram de fake news, estão enchendo de fake news de novo, né? Mandando as pessoas passar por WhatsApp, isso, aquilo, né? E ainda tem gente, pessoal, que ainda acredita nas fake news, né? Tem gente que acredita. Então, é complicado, né? É complicado. Então, veja bem, tem gente falando assim, ó, morreu mais gente quando o nosso dinheiro foi financiar ditaduras. Gente, eu nem sei, na verdade, a pandemia foi algo que ninguém esperava, né? Quem de nós aqui, pessoal, esperava uma coisa dessa? Meu pai mesmo, ele tem uma oração que ele me deu para todos nós, né? Para orar contra as pandemias, as pestes e tal, né? Porque meu pai era de 1920, né? E ele sempre falava para a gente deixar na porta essa oração. E eu pensava assim, nossa, isso há muitos anos, né? Durante muitos anos meu pai falando disso. Mas quando é que vai vir uma pandemia, uma peste, meu Deus do céu? A gente está rezando por isso, mas isso não vai vir nunca não, isso já é ultrapassado, né? Quando a gente ia pensar que ia vir uma pandemia dessa, pessoal? Nunca na vida. Eu mesma, nós, a nossa família, a gente sempre rezou, né? Para que nunca houvesse, né? Protegesse, né? Todas as famílias disso, né? Mas a gente achava uma coisa muito distante. Aí de repente veio isso, né, pessoal? E tem gente que não aprendeu com a pandemia, não aprendeu que a vida é curta, não aprendeu que a gente tem que valorar muito os instantes que a gente vive, não aprendeu que, na verdade, a gente tem que valorar o ser humano e a vida, né? A vida. Aquilo que a gente conceituava antes da pandemia, de uma forma, hoje a gente já mudou os conceitos totalmente, eu mudei. E a maioria de nós mudamos, porque tem coisas que são essencialmente importantes. E tem coisa que não tem a mínima importância mais. Acabou. Não tem importância, né? É que nem essa coisa aqui, né, pessoal? Essa questão da política, né, na pós-pandemia aí, no durante e pós que nós não terminamos ainda a pandemia, é, eu acho que todos nós, na verdade, a gente está sem chão, né? Porque nós não tivemos realmente um cuidado efetivamente da nossa saúde mental, né? Da nossa saúde psicológica, porque tudo isso, pessoal, mexeu demais com a gente. A gente está tentando levar a vida na normalidade, né? Tentando levar a vida com força, com garra, com as nossas famílias, com as pessoas que nós amamos, né? Mas olha, é imensurável em palavras o sofrimento que nós tivemos. É imensurável, não dá para dizer uma palavra que mensure, que diga como foi esse sofrimento que nós vivenciamos nessa pandemia. Independente de qualquer coisa. É algo assim que cada um de nós temos internamente, nas nossas mentes, no nosso sentimento, e que a gente não consegue expressar. Que primeiro nós ficamos atônitos e depois a gente ficou com medo e depois aqueles excesso de cuidados para não pegar a doença. Algo inimaginável para nós e para o mundo inteiro. Então, quem tirou lição disso, gente? Ó, vamos viver a vida, né? Viver a vida com plenitude, fazendo aquelas coisas que realmente nós amamos fazer, que nos façam felizes, né? Que eu acho que isso é que mais interessa, sabe? O resto fica tudo aqui, como nós ficamos sobreviventes, né, desta pandemia. E infelizmente eu creio que
deveria ter ocorrido, né? Mas as pessoas ficaram muito, como é que se diz, atônitas com a situação e não havia profissionais de saúde suficientes para isso, né? Embora muitos tenham feito trabalhos voluntários, quer de psicólogo, principalmente, né? Psiquiatras, né? Fizeram trabalhos à distância, né? Consultas à distância e tudo. Mas eu creio que todos nós, de alguma maneira, precisamos de uma força nessa área, né? O Brasil, acho que o SUS, nessa retomada aí, tem que cuidar da saúde mental das pessoas, da saúde mental das crianças e jovens que retomaram os estudos, né, que estão traumatizados, né? Todos nós ficamos, de alguma maneira, muito traumatizados com essa situação. Acho que foi mais, eu penso que é mais do que uma guerra, né? Mais do que uma guerra, uma perda muito, muito grande. E eu acho que todos nós continuamos ainda de luto relacionado a tudo isso. E quando a gente fala desse desgoverno, é porque na verdade a gente pensaria que ele pudesse, mas eu acho que ele não tinha também capacidade psicológica, ele não foi preparado para isso, entende? Ninguém foi, né? Mas para ele acho que a situação ela veio o reverso, entende? Foi assim, tipo assim, pelo que ele falou e pela forma como ele agiu, né? É como se tivesse havido um reverso relacionado à problemática que ele não conseguiu enfrentar. Ele não conseguiu, ele não foi preparado para isso. Mas não é só não ser preparado, ele não foi preparado para algo que ocorresse de alguma maneira e que ele tomasse uma atitude. Ele não conseguiu isso, ele não conseguiu. Seja como ser humano, seja como o cargo exigia, né? E isso aí foi uma prova muito grande para ele e para todos nós, né? Porque nós sofremos contra esse disparate de omissões, né? Infelizmente. Mas agora nós temos a chance de eleger um novo presidente, né? E eu penso que é isso. A gente tem que ter uma retomada diferente, uma retomada consciente, principalmente com relação a essa questão da saúde mental do nosso país, né? Eu penso que o SUS ele tem que retomar isso de alguma maneira, haver investimento no SUS, né? Relacionado à saúde mental das pessoas, da população de modo geral, e também relacionado à saúde preventiva, né? Seja do homem, da mulher, relacionada à questão da saúde preventiva, mesmo a questão da retomada das vacinações. Aqui em Goiás, pessoal, eu estava escutando, parece que teve, os meus cachorros estão todos chorando ali. Aqui em Goiás teve, na verdade, um percentual, parece que não sei se é de 15% de vacinação das crianças, pessoal. Tem que vacinar as crianças. Então, uma negação, um negacionismo relacionado à vacinação das crianças. Por que nós estamos aqui? Porque nós fomos vacinados, né? Imagina, sem vacinar. Difícil, né, pessoal? Muito difícil. Todos nós, né, nossa geração, a gente vacinava normalmente, né? Por quê? Para garantir a saúde, né? A saúde das crianças, né? Tanto é que lá em casa ninguém nunca adoeceu assim, ó. Como seja criança, a não ser catapora, né? Mas outras doenças não. Seja na infância, na juventude, a gente não adoeceu, né? Porque na verdade a gente vivia no postinho, né? Postinho de saúde. Então esse posto de saúde ajuda muitas pessoas, né? As pessoas têm que vacinar, têm que levar seus filhos para vacinar, pessoal. Quem não levou filho para vacinar, leve seus filhos para vacinar, né? Ah, e alguém está falando aqui, gente, vamos olhar os países vizinhos como estão. Ah, e pessoal, olha aqui. Eu acho que a gente tem que olhar para nós, né? Para dentro. E eu acho que a gente tem que olhar para a América do Sul, América Latina. A gente olha muito para fora, né? Olha para longe, olha para os mais ricos. A gente tem que olhar mais para a América, cuidar desse bloco aqui, né? Porque, na verdade, a gente não tem que achar que é o melhor, ou que é o pior. Não, a gente tem que fazer o nosso dever de casa, né? E o dever de casa é
é realmente trazer trabalho e renda, né? Pessoal, essa mulher quer cabide de emprego pago pelo povo. Meu caro, minha cara, Patrícia, vou te responder uma coisa. Eu já sou aposentada em 2 trabalhos. Eu não preciso disso. Tá? Eu até me candidatei, né, por uma questão mesmo da atual política, né, desse desgoverno. E eu sou sindicalista, né? Eu faço esse trabalho voluntário de sindicato, que eu não ganho nada, não recebo nada por isso. Faço outros trabalhos voluntários. Você faz algum trabalho voluntário, Patrícia? Então, assim, a gente aprende muito com o trabalho voluntário, viu? Desde a minha juventude eu sempre fiz trabalho voluntário. Eu acho que os trabalhos voluntários é o que mais segurou o país, né? Principalmente durante a pandemia. Né? Não foi nem questão do governo. O governo ajudou depois que trouxe os auxílios, né? Mas um auxílio que, na verdade, ele não representava aquilo que o povo estava necessitando, o povo precisando de mais, né? Mas os trabalhos voluntários são o que mais ajudaram durante a pandemia. Os trabalhos silenciosos. Ninguém sabe quem foi que fez, né? Mas é isso aí, pessoal. Olha, então vamos aí juntos com Lula, né? Vamos aí para essa votação maciça, né? Especialmente aí o interior, pessoal. O interior do país. Vamos votar em Lula, presidente. Vamos votar no trabalhador, né? O Lula já deu exemplo, né, de como ele governa. E ele deixou dinheiro nesse país. E ele governou excepcionalmente muitíssimo bem, né, nosso país. É que a memória do pessoal é curta, né? Mas vamos tentar lembrar, pessoal. Vamos tentar lembrar. De repente vamos encontrar aí os arquivos, né, de como era o governo Lula. Vamos comparar como era o governo Lula, como foi o governo Lula nos 2 mandatos e como está o governo, o desgoverno. Vamos comparar. Vamos comparar. Numa próxima live nós vamos falar disso. Comparar o governo Lula e o desgoverno. E aí, pessoal, nós vamos chegar à conclusão que nós vamos querer Lula, né? Nós vamos querer Lula. Principalmente com relação à questão econômica. Vamos pesquisar aí, pessoal, o que você compra com o real, tá bom? E a gente vai conversando por aqui. Qual o poder de compra de R$ 1, certo? Alguém está falando aqui, né, que a Michelle foi presidiária, né, por conta de tráfico, né? É que assim, na verdade, vários foram presidiários, né? Nem por isso a gente vai ficar chamando os outros presidiários, né, pessoal? A gente não vai fazer o mesmo que ele faz, né, que ele fez com Lula, né, durante um debate, né, para a vaga de presidente, né, ele desmerecer a pessoa, dizer, você é presidiário, né? A gente não faz isso com as pessoas, né? Com ninguém. Por quê? A pessoa foi, mas ela cumpriu a pena, ou ela foi, mas ela foi absolvida, como o caso do Lula, ele foi absolvido em 6 processos. Em 6 processos, pessoal, em 6. Né? Foi absolvido. Ele foi julgado por um juiz parcial. E esse juiz, não é que ele foi eleito? Que horror, hein? Que país é esse? Um juiz parcial foi eleito para deputado federal. Vê se pode, eu não vou falar o nome dele aqui, porque nem merece. Né? Usou o judiciário para fazer o que ele fez, para fazer com que várias construtoras aí fechassem, várias empresas aí fechassem, e o Brasil retrocedesse na economia, e agora ele é deputado federal, vai representar vocês lá que o elegeram. Pensa, vai representar todos nós. Pensa uma coisa dessa, gente. Eu acho que, na verdade, no Brasil falta efetivamente educação. Sem educação, você não interpreta bem a realidade, né? Você não tem clareza. E mesmo assim, você ainda cai em erros, né? Quantas vezes a gente cai em erros aí, interpretando uma coisa e a outra, né? Aí você tem que ficar pedindo desculpa. Então é isso aí, pessoal. Eu acho que, na verdade, ninguém merece, seja a pessoa que efetivamente cumpriu pena, quem não cumpriu pena,
e ou cumpriu pena foi absolvido, ou quem cumpriu pena ou está em regime semiaberto, não merece ser chamado assim. Tem que ser dada nova oportunidade para as pessoas, né? Independente de quem seja essa pessoa. Né? Essa é a educação que a gente recebe. Né? Na minha família do meu pai, tem um caso, que é o caso dos irmãos Naves. Que os dois irmãos, eles cumpriram a pena, a família foi torturada na época, e até eles dizerem que cometeram crime, na verdade não cometeu. Né? E a pessoa desapareceu, né, e foi tida como morta, e eles cumpriram a pena. Cumpriram a pena. Os dois irmãos, um morreu na prisão, e o outro, depois que ele saiu da prisão, ele estava numa espécie de uma venda, né, um lugar que vendia assim, produtos alimentícios, e ele encontrou com um vivo morto lá. Aí ele que levou lá na delegacia, mas ele tinha cumprido a pena. Quantos há, né, que cumprem uma pena sendo inocente? Então, quem somos nós para ficar chamando a pessoa de preso, disso, daquilo? Né? Eu acho que as pessoas têm que se ater ao respeito, sabe? Independente. Você faz a política, tudo bem, né? Fazer a política. Mas com respeito. Infelizmente, no Brasil vai demorar muito para chegar nesse ponto, né? Porque é fake news de um lado, é fake news do outro, é desrespeito de um lado, desrespeito do outro. E, na verdade, o Brasil não cresce com isso, né? Mas eu tenho certeza, gente, o Lula vai ser nosso presidente. Era para ter sido no primeiro turno, né? Se o interior de Minas, da minha cidade lá, que votou quase 75% para esse desgoverno, o Lula tinha ganhado. Muitas cidades do interior de Minas, infelizmente. Né? Um Estado que libertas que será também, né? Na sua bandeira. Um Estado que teve Tiradentes como exemplo, e que Tiradentes está lá, né? Está lá no Congresso Nacional, lá. Uma telona, né? Mas não basta ter só a imagem, né? Você tem que ter a compreensão de que o país precisa mudar. Né? Do jeito que está, não dá. Então, esse pessoal pergunta cada coisa, né, pessoal? É o seguinte, nós vamos aí à luta. Ah, aqui alguém está dizendo, a maior fraude até os mortos votaram. Nossa, que morto é esse que votou? Olha aqui, não dá para falar fake news aqui não, tá? Porque nós sabemos como são as eleições, como são as urnas, né? Hoje em dia, gente, os dados são todos confrontados, né? São todos cruzados, dados cruzados. Então não dá para você ficar falando determinadas coisas, entendeu? Que não tem sustentação, né? Hoje em dia todo dado é cruzado. O seu CPF é o número-chave para tudo. Então não adianta querer falar fake news aqui, entendeu? Que não vai pegar, né? Não vai pegar, tá bom? Ele está com 3 pessoas assistindo. Não, não tem muita gente aqui mesmo, não. Tem pouca gente, viu? Mas é isso aí, pessoal. É porque quando a gente fala de coisa séria, né, muita gente vem, não. Mas a gente fica para uma próxima, certo? E vamos lá. Lula presidente. Dia 30! Tá aí, dia 30, pessoal. Dia 30 tá aí, tá? Tamo junto aí com Lula. Vamos angariar votos, né? Principalmente os votos da Simone Tebet, que foi muito bem no debate, né? Parabéns, Simone Tebet, apoiando aí nosso Lula presidente. O Ciro Gomes, sei lá, o PDT apoiando. Olha, Brizola, se tivesse vivo, estaria apoiando o Lula, certeza. Do início, não era de agora não, do início, tá? Porque o Brizola era um democrata
E ele era a favor dos trabalhadores. Com certeza ele estaria apoiando o Lula, nosso presidente Lula, no primeiro turno. Aí não teria tido segundo turno, não? Sabia? Então, esse pessoal, gente, olha aqui. Eles insistem que tem fraude nas urnas. Não há fraude, né? Já foi testada, né? As urnas são realmente seguras, né? Não tem acesso à internet, então não tem jeito de dizer que foi um hacker. Não tem como, né? Então é isso aí. Aqui em Santa Catarina, nossa, meu Deus do céu, que é isso? Mas as pessoas mudam, né? Você não pode dizer que Santa Catarina está com esse desgoverno, né? Por quê? Gente, é só na hora. Urna é o seguinte, é só na hora que você abre, né? Urna é só quando você abre. Então, quando abrir as urnas lá no dia 30, nós vamos ver quem será o presidente. Eu espero que seja o nosso Lula. Nosso Lula aqui, ó. E a nossa bandeira aqui, ó, que essa bandeira é nossa. Essa bandeira, pessoal, ordem e progresso, né? É nossa. Ordem e progresso, né? Vamos pôr ordem na casa, pessoal, e progresso para o nosso país, né? Que é a nossa bandeira. Essa bandeira não pertence a nenhum partido político, a nenhuma pessoa exclusivamente, né? Ela pertence ao país e a todos nós brasileiros. Né? Essa questão de, vamos apropriar da bandeira, né? Aquele slogan lá, né? Para que isso, né, pessoal? Para que isso? Sim, alguém está falando aqui. Mas se você está comendo picanha aqui, aí no sul? Então, quem é trabalhador e tem, vamos dizer assim, um salário, seja até um trabalhador e receba um salário condizente, também come picanha. Né, seu Inácio? Inácio? É Jacinto? Jaciolinto. É o seguinte, aqui em Goiás, vocês viram o que aconteceu? Vocês viram o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, aquele Gustavo Lima, o frigorífico dele, andou distribuindo, né, carne aqui, e já foi processado. Bem feito. Pegou uma multa de não sei quanto. Foi durante as eleições, né, no primeiro turno aí. E, inclusive, uma senhora faleceu, passou mal lá, faleceu, tá? Essa coisa de falar que aqui no sul nós comemos carne, mas vê se pode. A gente não fala isso também, isso é falta de educação, né? Aqui em casa a gente come isso. O que é isso, né? Falta de educação, isso. A bandeira de vocês é vermelha. Olha aqui. A bandeira do PT é vermelha. A bandeira do partido ao qual eu sou filiada, na verdade, ela é verde, branca e laranja, que é da Rede de Sustentabilidade. Né? E do PSOL, ela é roxa e amarela, né? Porque na verdade já tem o sol e tem o girassol, né? E eu sou da Federação Rede PSOL, né? Mas nós estamos apoiando o Lula. Por quê? Nós estamos apoiando o Lula? Porque nós vimos que não tem condições mais para esse país continuar, né, da forma como está. Nós temos que, na verdade, melhorar a questão econômica e a questão do país, né? Principalmente a questão socioambiental, o tanto que esse desgoverno desmatou na Amazônia, né? Também é um fator que tem dificultado para que empresários, pessoas do exterior venham para cá investir no país. Como o Brasil está tratando a Amazônia. Porque os investidores, eles veem essa questão climática, questão do meio ambiente, né? Questão das florestas, porque isso reflete em todo o mundo, né? E o Brasil pode dar exemplo de sustentabilidade. Pode parar de desmatar. O que já desmatou dá para produzir bastante alimento.
bastante alimentos, né? Para o mundo e para o país. Agora, o Brasil é que não pode, na verdade, ver os seus brasileirinhos aí passando fome, pessoal. Isso não, acho que isso aí tem que mudar, né? Isso tem que mudar, seja com o fortalecimento da agricultura familiar, para que possa realmente atender ao mercado interno e atender as populações, né? E com programas realmente para atender, para acabar com a fome. O Brasil tem que dar exemplo disso para o mundo, porque no mundo também muitos morrem de fome. O Brasil como celeiro, né, como produtor de grãos, ele tem como fazer isso. Não somente com a agricultura familiar, eu acho que o agronegócio também tem que ajudar nisso. Os mais ricos têm que ajudar nisso. Um programa de Brasil, né? De Brasil sustentável socialmente e também sustentável ambientalmente. A preservação dos rios, das nascentes, dos mares, da fauna, da flora, a preservação das florestas, a preservação da Amazônia, que na verdade a Amazônia não é só nossa, né? Ela vai também para os países fronteiriços e precisa ser preservada, né? Então é isso aí, pessoal. Estamos juntos aí com relação à questão ambiental, né? Que é outra coisa que precisa realmente fortalecer no nosso país. Pessoal, olha, estamos juntos aí, certo? Olha, pessoal, essa questão do aborto, né? Eu sou contra o aborto, né? E quem inventou aquele aparelho que faz o exame, né? Que aparece a imagem do feto, que é um médico, ele, na verdade, ele apoiou muito a questão do aborto, mas quando ele inventou aquele aparelho, ele nunca mais fez aborto. Porque o aborto é o seguinte, não sai o feto todo, né? Vai pegando partes do feto e vai retirando. Pensa. É algo assim inimaginável, né? O ser humano matar a si mesmo, né? É claro que há controvérsia com relação a isso, a determinados segmentos, né, de mulheres aí do campo feminista, né, que considera que se a mulher for, vamos dizer assim, estuprada, né, ou violentada, e daí ela engravidar, que ela teria o direito de estar abortando. Há controvérsia com relação a isso, né? Mas eu tenho um artigo escrito sobre isso no campo do direito, né? Quando eu pesquisei sobre isso no doutorado, eu cheguei à seguinte conclusão, que há o direito do nascituro. Quem é o nascituro? É aquele feto que viria a ser, aquela vida que viria a ser. E muitos não cogitam esse direito. Então esse direito tem que ser preservado, é do nascituro. Não importa como ele veio, como ele vai vir ao mundo. Agora, tem que se atentar para tratamentos psicológicos, né? Para essas mulheres, né? Agora, se de todo modo, né? Eu sou totalmente contra. Totalmente contra, né? Mas é difícil para uma mulher que foi violentada, você sabe a maneira como foi, né? E ela ter que ficar com essa vida. Mas essa vida não tem culpa, né? Essa vida não tem culpa. Esse direito nascituro. Eu cheguei à conclusão que é o direito nascituro. Esse direito nascituro tem que ser preservado. Então, nesse ponto, foi a conclusão que eu cheguei desse trabalho que eu fiz, sabe? Agora, que há muitas controvérsias, muita gente defende. Tem gente que defende, tem gente que é contra, tem gente que não, tem gente que há porém disso, há porém daquilo outro, né? E outra coisa, você determinar que o partido é contra o aborto, o fulano é contra o aborto, você tem que ter escutado da boca da pessoa, né? Mesmo assim, olha, ainda estão fazendo, né, desfake, né? Que é colocando voz na boca da pessoa, onde a pessoa fala uma coisa,
na verdade, usa outra voz, né? Falando, né? Usando o deepfake. Olha se tem condição. Fizeram isso no Jornal Nacional, né? Fizeram isso aí com Lula. Andou fazendo. Vários vídeos, né? Até outro dia eu encontrei com uma senhora que eu fui dar meu panfleto para ela, né? E ela parecia ser uma mulher evangélica, já assim, meia idade. Aí ela falando, né, que o Lula tinha dito algo, né? E ela falou lá, eu não vou repetir aqui, né, para não ficar propagando fake news. E que na verdade era um desfake. Então o que mais tem é desfake. E agora nesse segundo turno vocês vão ver o que vai ter desfake. De pessoa usando a imagem da pessoa falando algo, né? E na verdade ela disse foi outra coisa para fazer com que vire voto, né? Então tem muita gente aí acreditando no desfake, acreditando em fake news, acreditando em vídeos aí mentirosos, né? Tem um ditado assim que uma mentira dita várias vezes que ela se torna verdade, né? Mais ou menos isso, né? Tanta mentira que acaba afetando, virando voto, né? É a boca de urna, né? No dia mesmo da votação, olha só, eu fui num restaurante, a pessoa que estava no caixa, era um restaurante de bolsominion, por incrível que pareça. A moça que estava no caixa, ela estava com aquelas camisetas verde e amarelo, né? E atrás com aquelas frases, tal, tal, tal. E ela fazendo boca de urna no caixa. No caixa de pesar a comida. No dia da eleição. Então, para vocês verem como que andam as coisas no país. Ou, é demais, não é isso? Outra coisa que eu fiquei sabendo, na outra eleição passada, eu fiquei sabendo que em Goiás foram entregues o santim, né? Com o dinheiro na porta da casa das pessoas, né? No interior de Goiás aqui. Pensa. Agora, se foi lá na outra eleição, será que nessa não foi também, não? É até longe de pensar nisso, né? Compra de votos, né? Então, assim... E as pessoas não denunciam, né? Elas pegam dinheiro, né? E é uma recessão tremenda, né? Falta de dinheiro, as pessoas pegam dinheiro. Então, assim, eu acho que esse país vai demorar, assim, mais de um século, né? Para poder mudar mesmo, né? Questão política. Vai demorar. Olha aqui, eu nem vou repetir aqui o que o outro está falando, né, sobre o que o Lula falou sobre mulheres. Acho que não, quem falou mal de mulheres sempre falou mal e tratou e destratou mulher, né? É esse desgoverno aí, esse presidente que está aí posto, né? Ele nunca respeitou mulher, não respeita mulher, não respeita a questão também da homossexualidade, não respeita os estudantes, não respeita professor, não respeita servidores públicos, não respeita os trabalhadores. Isso pelo que ele falou e pelo agir dele, né? Agora mesmo ele cortou mais de 500 milhões da educação. Durante a pandemia ele cortou verbas da educação, né? Relacionada à questão tecnologia. Não houve tecnologia durante a pandemia, né? Nem antes, aí veio a pandemia, durante a pandemia também não, né? Então, estudantes sem internet, estudantes sem celular, sem computadores que realmente funcionassem perfeitamente nas escolas, né? Não houve um investimento tecnológico na educação, efetivamente não houve. Nós temos que avaliar isso. Não é porque teve uma pandemia que vai falar assim, coitadinho, foi por causa da pandemia, não deu conta, né? Mas e antes da pandemia? Ele investiu na tecnologia? Pensa, colocou até uma pessoa, né, que poderia dizer assim, nossa, vai despontar na tecnologia, né? Que é aquele que foi na Lua, né? Não é? Astronauta. Então, pôs lá na tecnologia, eu pensei assim, nossa, agora vai investir mesmo. Mas aí durante a pandemia, esse dinheiro foi para a tecnologia e não sabe para onde que foi, né? Porque tirou da educação, porque a educação, as escolas estavam fechadas, estava trabalhando à distância. E a distância, gente, eu sou professora também.
à distância, pensa. Alunos sem celular, poucos tinham celular, sem internet, a maioria. Aqui em Goiânia mesmo havia uma plataforma, eu acho que nos outros estados também, né? Quem é professor aí deve saber. Havia uma plataforma que simplesmente os professores trabalhavam pra caramba para colocar as atividades lá, mas quem disse que aluno tinha internet para entrar lá? Quem disse que houve uma tecnologia desenvolvida nas escolas para que esses alunos, durante a pandemia, eles já estivessem aptos para estarem entrando nessa plataforma lá para fazer as atividades? Então, dificuldade imensa. Você enviava aí. Nós temos que discutir isso, né? Como foi a educação nesse desgoverno? Antes da pandemia e durante a pandemia. A gente tem que avaliar isso, pessoal. Porque se escolas particulares houve um funcionamento, né? Por que nas escolas públicas houve essa dificuldade toda? Porque quem estuda, coloca seus filhos em escola particular, geralmente tem condições mais abastadas, né? E condições tecnológicas mais avançadas também. Coisa que não ocorre no setor público, com relação à população de modo geral, né? É que minha esposa, professora, recebeu aumento igual a senhora. Mas o que é isso? Eu não recebi aumento. Aliás, foi cortado, né, o tempo de serviço, ele cortou o tempo de serviço dos professores durante a pandemia. Sabia disso? Sendo que os professores trabalharam dobrado, triplicado. Aqui em Goiânia, o governo já pagou o aumento de 30%. Não, não sei disso não. Eu sei que esse desgoverno de aqui em Goiânia, o governo, não. Governo não, a prefeitura. Isso é mentira aqui, né, que tá falando, né? Porque eu sou professora. Aqui em Goiânia, o governo já pagou o aumento de 30% para os professores. Não, nem Estado. Não estou sabendo disso, não. Aliás, eu sei que o Estado retirou foi muitos direitos dos professores. E o que mais tem é contratação temporária, tanto no Estado como no município. Uma precarização. Não há concursos suficientes, tanto no Estado como no município de Goiânia, relacionado à questão dos professores, ao quadro de professores. Tá? E isso é no Brasil todo. Sabe por quê? Tanto na área da educação como nas outras áreas, os contratos temporários servem, né, para elegê-los. Porque quando você passa no concurso, você tem autonomia, você tem a preservação do seu trabalho, aquela pessoa não vai te mandar embora, né? Agora, já os contratos temporários, se não apoiarem, vão para a rua. Se apoiar outro, vão para a rua. Então, eles utilizam esses contratos, né, temporários para isso. Na educação, na saúde, que também está precária a saúde com esse tipo de contratação, né? No IBGE também tem muito dessa contratação, nos vários órgãos, de uma forma geral, né? E que, na verdade, esses contratos não têm um regime próprio que, vamos dizer assim, salvaguarda os seus direitos trabalhistas, né? Se acontece qualquer coisa com essas pessoas, seus familiares aí ficam a ver navios. Opa, desculpa. Ai, desculpa que caiu. Desculpa que caiu, meu Deus. Barrei aqui. Desculpa. Então, os familiares ficam a ver navios, né, com relação aos direitos previdenciários, porque a maioria desses contratos, que são pela Lei 8.745/93, não há garantia previdenciária, né? E quando há terceirização de contratação, piorou, porque eles não arrecadam nada, né? E depois fica o Estado aí processando essas empresas, que muitas vezes são empresas até fantasmas, que praticamente nem existem, né? Só foram criadas para aquilo ali. Então, é o que acontece no país, né? Na verdade, tem que ter concurso público, garantir. Alguém está falando que recebeu sim, manda o contra-cheque aí, ou que recebeu 30% de aumento. Imagina um professor receber 30% de aumento, que perigo, hein?
Recebeu não, tá? Eu sou do município de Goiânia, né? Eu não recebi 30% de aumento. Você está falando então com a pessoa errada. Você está falando com a pessoa certa que sabe, né? E eu tenho muitos colegas no estado também. E minha irmã é do estado também. Na verdade, o salário do estado aqui, do estado de Goiás aqui, o salário é menor do que o salário dos professores do município. Mas quando você aposenta, vamos dizer assim, olha aqui uma coisa que aconteceu em Goiânia, que deve ter acontecido em outros lugares aí. Sabe aquela adicional, um adicional de sala de aula, né? Eu esqueci o nome aqui agora, é o que eu lembrar eu falo. Que na verdade você contribui sobre esse adicional e aí você aposenta, aí eles não pagaram para os professores, não. Você tem que entrar na justiça. Você contribuiu a previdência sobre aquele adicional, né? E, e daí você não recebe aposentadoria sobre ele, tem que entrar judicialmente. Isso aconteceu aqui no município de Goiânia. E tem ocorrido em vários lugares do país, né? Os professores, na verdade, no país, no nosso país, eles não são valorizados, né? Todas as profissões passam pela mão do professor. Mas, infelizmente, não são valorizados. Na verdade, eles são ultrajados, né? São desrespeitados. E é o que está acontecendo com esse desgoverno aí. Eu vejo que esse desgoverno ele está perseguindo, de certa forma, a educação. Procurem verificar lá no portal Transparência, deve ter essas informações, né, dos cortes da educação. São muitos cortes. Tem universidade aí que está para fechar, né, porque não recebeu os orçamentos, né? Ô, Jabas, você é professor? Ele está falando que ele, na verdade, recebeu sim, ele está insistindo aqui. Recebeu nada, não, senhor. O professor não recebe nada, não. Ah, vocês não ensinam mais nada nas escolas. É porque você não sabe o quanto o professor trabalha, meu caro. Você não deve ter tido professor, não, né? Eu acho que você fugiu, foi da escola, né? Porque, na verdade, os professores trabalham além da conta, né? Além das aulas nas escolas, o planejamento que o professor faz, o que ele é cobrado administrativamente, né? E o esforço que ele faz para que os seus alunos possam aprender a ser cidadãos e não fale isso para um professor, né? Porque, na verdade, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou o que sou, eu devo aos meus professores, todos eles, todos que passaram na minha vida estão aqui dentro, ó. E aqui dentro, as leituras que eu fiz, a minha formação, aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, as reflexões que eu faço, eu devo a cada um dos meus professores, porque eu sou o que eles foram para mim, o que eles me falaram, as aulas que eles ministraram, os livros indicados por eles que eu li, que eu refleti, os artigos que eu escrevi, os trabalhos que eu realizei, todos eles, que eu sempre procurei ser a melhor. Na verdade, eu não sou essa inteligência. Eu sempre tive colegas hiper inteligentes, mas eu sou esforçada, então eu sempre me esforcei pra caramba para ser melhor. Então eu sempre aproximava deles, sabe, pelo meu esforço. Mas não porque eu era mais inteligente, não. E eu sempre amei estudar, sempre amei ler bastante. E eu sempre me inspirei nos meus professores. E olha que eu já tive excelentes professores, maravilhosos professores. E que eles estão aqui, porque quando eu falo por eles. Sabe uma coisa? A gente carrega um pouquinho de cada professor que a gente teve. Isso é que é importante. Então, eu penso que esse país só vai adiante quando valorizar os professores. Não é valorizar nessa palavrinha valorizar, não. É entender a importância dessa profissão
na formação do cidadão, na formação do ser, do estar, do ficar, do pensar, do refletir, do fazer a diferença, né? E principalmente não pensar egoisticamente, né? Pensar no coletivo, né? Pensar nas problemáticas e nas soluções delas, né? Não basta só ficar aí digitando a mesma coisa, né? Não basta, né, pessoal? Tem que fazer. Comigo. Ah, Vocês estão votando no Bolsonaro, né? Vocês não votando no Bolsonaro, né? bem? Vocês estão votando no Bolsonaro, vocês morrem. Se vocês não votarem no Bolsonaro, vocês tudo morrem. É pra votar no Lula. Dá pra te ouvir. Marta, não dá pra te ouvir. Dá pra te ouvir. É pra votar no Lula, sim. Não. Prontinho. Oi, boa noite. Boa noite. Agora tá dando pra te ouvir. Bem, queridas? Tudo bem. Sejam bem-vindas. Obrigada. Amém. O nome de cada um é O meu, Aline. Aline e o Ana e o Catarina. seu? Ana Ana Catarina. Catarina. Sejam bem-vindas. Eu sou Marta. Prazer. Muito bom vocês estarem aqui. Vocês são de onde? Eu Sou sou de do Goiânia. Rio. Do Rio? É. Então, eu moro em Goiânia. Mas eu sou Tá mineira. perto de mim. Moro em Goiânia, aqui nessa Bozolândia aqui. Aqui é uma Bozolândia. Meu Deus. Mas nós vamos virar isso aí. Nós vamos virar. Que lugar de Goiânia? Vamos virar assim. Que Vamos lugar de virar. Goiânia? Vamos. Oi? Vamos sim. Mora em que lugar de Goiânia? Que lugar de Goiânia? Eu moro próximo ao aeroporto. Moro próximo ao aeroporto. Eu moro em Crimeia Leste. Ah, tá. Então, eu moro no Jaó. Eu sempre morei na Vila Nova, né? Morei na Vila Nova, morei no Bairro Feliz. Mas a maior parte da minha vida foi na Vila Nova. Desde que eu morei no centro de Goiânia, quando eu vim para cá, né? Morava no centro. Ali ao lado do Mercado Central. Mas eu amo Goiânia, viu? Eu vim para cá para passar assim, tipo assim, um ano, voltar para Minas, né? E fui ficando, trabalhando, né? Trabalhando no IBGE, depois na educação, né? Lecionando. E vamos dizer assim, você vai fazendo parte da cidade, né? E como parte da cidade, parte da vida das pessoas, você vai vivenciando a problemática da cidade, né? Como professora, eu trabalhei em mais de 20 escolas, né? E nessas escolas, você vai enxergando como a vida realmente é, os problemas que a cidade tem, né? E você vai vivenciando algo que você diz, não, isso precisa mudar. Oi, tudo bem? Oi, boa Seja noite. bem-vindo. Como que é seu nome? Meu nome é Ricardo. Ricardo, né? Ricardo, você é de onde? Eu sou de Pernambuco, e vocês? Ah, Pernambuco, eu sou de Goiânia. Fala aí, menina. Nunca tinha Ela visto também é esse de método, Goiânia. não. Que coincidência, hein? Nós estamos mais ou menos perto, né? Que Aí, legal, olha, que coincidência. Como é Muito que funciona legal, isso hein? aqui? Você é de Pernambuco, né? Lula foi bem em Pernambuco, hein? Foi. Obrigado, Paty. Parabéns, parabéns, ó. Parabéns, né? E no Nordeste, ó, se não é o Nordeste, eu vou dizer uma coisa. Não é, pessoal? Penso melhor, né? Que maravilha desse povo. Verdade, o Nordeste é bem Vida forte. mesmo. Que vença o que Deus quiser, E né? como está no Rio de Janeiro, hein? Paty. Rio de Janeiro é muito bom. Vamos, galera, like, Como é que like. está o Lula aí no Rio?
Ó, sobre eleição, eu não tô por dentro, não. Oi? Eu não tô por dentro das eleições, não. Ah, sim. Mas eu Não estou gosto, mais ou menos por dentro. Eu acho que parece que está melhorando bastante aí o apoio a Lula, não né? gosto de me envolver com eleição, não. Ah, você não fala sobre eleições? Não gosto de me envolver. Ah, sim. Mas nós estamos envolvidos. Eu estou muito envolvida com eleições porque Ai, eu me ai. candidatei, né? Então, como candidato, a gente vai percebendo aí que precisa realmente Você foi deputada? estar participando, né? Participando da vida política, né? Do país, né? Obrigado, E Lucas. Como realmente é que fazer a você tá? diferença, né? Valeu, Lucas. Valeu, Um mano. abraço, meu amor. Lula, presidente! Quem mais Vamos, entrou aí? galera. Vamos que vamos, galerinha. Tap na telinha. É nóis, tamo junto. Vambora, gente. Tiago, vambora. Vambora. Tamo ganhando. Vamos que vamos, tropa. Vamos Vai, que vamos. vambora. A Ana Carolina, terra da Jojo Vambora. Todinho. Né, Ana? Então, pessoal, mas vocês apoiam quem para presidente? Fala aí. Quem? Eu? É, Eu não voto, não. Eu você não me não vota. Eu envolvo com também. eleição. Não me Ah, envolvo tá. com eleição, não voto em ninguém. Não me envolvo com eleição. Ah, você é daquela turma que não vota. Eu Não, eu também. não gosto de me envolver com Você eleição. também é? Ah, então Eu me Eu também diga também. não aí. voto. Você Eu também? também. Eu também Não não voto, Você voto. não não. vota? Aos Ah, três? Ah, Valeu, Ricardo. ah. Oh, mas fala aí, qual o motivo, hein? É bom Eu a não gente saber, voto. né? Eu não voto opção. porque eu moro em outro estado. Eu não moro no estado que eu voto, não. E Ah, eu mas não você sabe transferi, que não. quando você mora em outro estado, você pode votar em trânsito? Mas eu preferi não votar em nenhum. Meu Eu amor. Ah, preferi você ficar preferiu off. assim. Mas qual o motivo de Foi. você ter essa preferência? Por conta que Eu voto com vocês. Vambora. é, Vai pra cima. pra mim tanto faz quem ganhar. Eu não faço Ah, questão tá. disso, não. Tipo, Tanto quem faz. ganhasse. É. Tanto um como o outro para você é a mesma coisa. Vai pra cima, Ismar. É. Por isso que eu preferi não votar em ninguém. Faz 3 anos Bora, que eu tô Ismar. em Minas, aí eu Bora, prefiro não me Ismar. envolver nessas coisas de política. Nada Bora, desse tipo. Ismar. Bora, Ismar. Mas tipo, Sim. eu tenho meu apoio. Meu apoio é quem ajudou lá, o Nordeste. Só, mas mesmo assim eu não preferi Não não entrar, transferir, não transferir não meu título. votar, não Também votar. não Não me envolvo, Mas não. transferir. você pode votar em trânsito para presidente. Não, pode não. Mas você não quer. Encerrou dia 8 de Bora, agosto. Ismar. Me ajuda aí. Vai lá. Encerrou. Bora, Eu não Ismar. gosto porque, sei lá, E você? se eles Você que errar mora aqui em lá, Meia Leste, como é que é seu nome mesmo? Aline. Davi, Se qual Hã? eles foi? Davi, errar, se eles errar com alguma coisa, não fui eu. não. Ah, tá. Então você não vota porque se errar também, você não tem nada com isso. É, É interessante não isso, pesa a né? minha consciência. Ismar. Não pesa na sua consciência. É, É Mas assim, você como é que eu sou? sabia que Ô, Marta, na ô, Marta, omissão, você tem que fazer? Marta, Fala aí, Marta, querida. E você? deixa eu falar uma coisa. É Fala aí. assim, com todo respeito, quero te dizer uma coisa. A pior coisa que tem é você não gostar de falar do assunto e você ter que tocar no assunto. Ah, sim. Eu já estou cansado, sou brasileiro, sou macaense, sou carioca. Estou cansada de viver esse mundo de eleição, de tanta mentira, de tanta promessa, de tanto roubo, de tanta coisa, que hoje em dia eu não me envolvo mais. Então é um assunto que fica até difícil de debater, de ter um debate, entendeu? Sim, O Ricardo é porque ele não vota, eu voto macaense, sou macaense, eu sou carioca. sim. Eu votei uma vez só na minha vida e eu não voto mais. Sabe por que eu não voto? Eu não quero ter a minha consciência pesada da merda que eu fiz. Porque tudo que entra é merda.
Em um vale um, se juntar todo mundo, dá uma descarga, vai tudo no mesmo lugar. É verdade, gente. Ninguém olha, todo mundo só olha para o seu bolso. Não interessa quem for, vai entrar ali no governo ali, vai olhar para o seu bolso, vai cagar para o brasileiro, vai cagar para os hospitais, para a escola pública, vai cagar para os seus filhos, vai cagar para os seus netos. Ninguém está cagando e andando para ninguém. Essa é a realidade. Então, eu já fui petista, mas hoje eu não quero mais isso para a minha vida. Hoje eu não quero me envolver com isso. Acho que religião e política não se mistura. Eu não concordo com muita coisa. Então, a minha voz não vai alcançar a voz do povo. Então, não adianta nada. Entendeu? Não Sim. adianta, não vai adiantar, porque a minha voz não vai alcançar a voz do povo, vai continuar batendo na mesma tecla, e dando nisso aí. Porque, na realidade, o amor do povo se esfriou. Na realidade, o Lula quer pegar o pobre e o rico, jogar no caldeirão e deixar ali pegar fogo. Tá cagando. Entendeu? O Bolsonaro também é a mesma coisa. Não tem como a gente dizer Bolsonaro e Lula. Não é eles, é a atitude deles. Não é a pessoa.